No ano passado, o diretor Ryan Coogler se juntou com seu fiel escudeiro, que é Michael B. Jordan, um dos homens mais gostosos de todos os tempos. Sem ironia. E juntos eles participaram de outros filmes como Creed, uma das melhores trilogias de todos os tempos. Mesmo que os terceiros sejam tão bons, eu acho bem mediano, porque não combina muito com a voz do então, mas também já fez Pantera Negra, que é um excelente filme, que é engraçado porque nesse filme ele é um vilão e ele consegue ter mais carisma do que o protagonista, e também no segundo filme, que aparece por 5 minutos, eu não dou isso nem na cama, e o cara conseguiu fazer com 5 minutos ser o personagem mais icônico do filme, é inacreditável, tá bom que o filme é larga, coisa bem mídia. Então os dois decidiram que tal lançar mais uma pedrada, então nasceu Pecadores. E prazer, meu nome é Matheus, mas pode me chamar de seu irmão, deixa o like, se inscreve, porque hoje eu irei falar de um dos melhores filmes do ano passado. Sério, esse filme é muito bom. Filme que é baseado no filme do Tarantino. Nossa, eu já falei muitas vezes do Tarantino, sério, eu já tenho um vídeo dele, já tenho pelo menos 2 vídeos dele que falam sobre ele. Isso é inacreditável, que é Pecadores. O filme já começa com Flash Forward, que é um recurso onde que o diretor pega uma cena do final e coloca no início para te gerar dúvidas sobre o que aconteceu, como quem é esse personagem, o que está acontecendo, quem é ele, qual é a relação entre os dois, por que o pai está brigando com o filho, o que está acontecendo, para deixar o telespectador, obviamente, curioso, ficar o que estaria acontecendo nessa putaria aqui? Mas, obviamente, eu vou começar pelo início, né? Então, o filme já começa com uma narração de uma mulher dizendo que as músicas atravessam a lei do tempo, onde que mexe com gerações e gerações, com culturas diferentes, independente de suas épocas, onde que a música atrai todas essas pessoas de diferentes tempos, mas também atrai coisas ruins. Então nós acompanhamos o Pastorzinho, ou Sammy, que é realmente o nome dele. Por que Pastorzinho? Já que o pai dele é o pastor daquele local, daquele campo de algodão. E nesse dia era um dia bastante especial para ele. Então ele pegou, fez o seu trabalho, a sua cota diária e foi pegar o seu violão. Mas quem já havia rapado o violão era o seu pai, que detestava ele ficar tocando por aí com bebuns e tal, já que as pessoas eram promíscuas e tal, e queria que ele tocasse pra igreja. E também, pra finalizar, ele diz: puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta! Se você não tomar cuidado de ficar tocando essas músicas, esses blues, o demônio vai vir pra comer seu cozinho. Então foi um corpo para 2 irmãos gêmeos, o Fumaça e o Fuligem. O Fumaça é um personagem bastante esperto, inteligente, bastante frio, digamos assim, onde ele é bastante sério, inclusive para mostrar esse lado mais sério, lado bastante ansioso, onde quem tenta prever o máximo de movimentos possíveis. A primeira cena que ele mostra que a mulher está levemente tremendo, como se ele estivesse nervoso. Já no caso do seu irmão, o Fuligem, ele é muito mais alto astral, bastante tranquilo, ele conversa muito mais com as pessoas, consegue lidar muito melhor, uma pessoa muito gente fina, diria, uma pessoa muito tranquila. E o Fumaça estava bastante nervoso, já que eles estavam discutindo sobre a venda de um galpão, onde que eles iriam fazer um clube de blues. Então, quando eles estavam lá fazendo a sua negociação, o Fuligem já disse: ó, se você vier com esses caras da Cuscus Clan, eu coloquei no roteiro Cuscus Clan para eu também me fuder, né? Da KKK, se vierem aqui, você tá fudido, seu merdinha do caralho. Não, fica de boa, não existe mais esse grupo por aqui. Então, depois de ter efetuado essa negociação, eles vão buscar o pastorzinho e eles vão lá, pegam as bebidas, e mais, como é muita coisa para fazer,
e não iria dar tempo de eles fazerem nesse dia. Então eles decidem se separar, onde que um vai fazer uma coisa e o outro vai fazer outra. Então o Fumaça vai até a casa de uma mulher e ele pega, se senta e coloca flores no túmulo de sua filha que havia falecido. Caralho, eu fiquei tipo, caralho, já começou assim, já começou, tá, caceta. O filme já não começou mais uma... Mas ele foi para aquela casa para chamar a Annie, que era uma pessoa que havia se relacionado com o Fumaça. E também era uma pessoa meio... uma pagã, digamos assim. Era uma pessoa bastante supersticiosa. Diferente do Fumaça, onde que ele é bastante cético. E mais, mesmo assim, ele ainda guarda um colar dela. Acho isso fofo. Porque mesmo ele sendo bem cético, ele ainda tem um colar de proteção que ela fez pra ele. Então eles estavam lá conversando e ele a chama pra ela cozinhar pra eles, pra aquele clube. Só que ela diz, não vai aceitar esse dinheiro sujo. Mas eles acabam conversando, negociando e tal, chegando a um acordo, digamos assim. Então, como o fogo deles estava começando a brotar novamente, aí me pergunta se ele estava armado. E esse pistolão aqui, hein? Indo para o Fuligem e o Pastorzinho, eles vão rumo ao Dallas Slim, que é um dos maiores tocadores de blues, principalmente de piano, que ele é excelente, sério, o cara é muito bom. Mas o cara diz, nem, por que eu vou confiar em vocês, que eu não conheço muito bem, vocês são meio duvidosos, então por que eu vou confiar em vocês? Vão se fuder. Ah, que pena, a gente ia ter muita cerveja. Então eles começam a fazer uma pequena apresentação entre o Dallas e o Pastorzinho. Olha, o Pastorzinho manda bem pra caralho. O moleque toca pra cacete. Sério, a música é muito boa. E realmente, a música é excepcional. Então eles estavam lá tocando pra chamar a atenção daquelas pessoas. Pra dizer, vai ter um novo clube de blues por aqui e tal. Vai ser em tal lugar. Então o Pastorzinho começa a olhar uma bela mulher e ele disse, oi, adivinha, a mulher era casada. E ele disse, melhor ainda, né? Eu sou casada, aliás. É feliz? Não vai querer dar um passo maior do que as pernas. Que coisa gostosa. Depois dessa delícia de diálogo, o Pastorzinho começa a observar que tem uma mulher observando os dois. Então ele avisa o Fuligem e o Fuligem diz, ela é realmente branca? Eu fiquei imaginando como foi na cabeça do Pastorzinho. Eu não sou cego, né? Eu acho que eu não sou. Acho que eu tenho o dom da visão. Então a Mary acaba chegando e falando com o Fuligem de uma forma bastante grosseira, dizendo, seu filho da puta, tu acha que você, depois de me foder, enfiar o seu pênis na minha vagina, você simplesmente poderia fugir, seu animal? Meio que tecnicamente ele conseguiu fugir, né? Mas o pior é que eles fugiram e não falaram nada, já que há pouco tempo atrás a mãe dela havia falecido. E eles nem se deram o trabalho de visitar o túmulo da mulher no funeral. Que situação boa, hein? Agora voltamos para o Fumaça, onde o Fumaça estava indo junto com seus amigos asiáticos, mesmo sendo. Então o Fumaça sugere que eles fazem um cartaz para ficar a mostra, para ficar mais bonitinho, né? Para não ser só um galpão aleatório, né? Para ficar mais bonitinho, tem um cartaz lá. Então o Fumaça pede ajuda para eles ajudarem a organizar todo aquele evento. E indo para um outro núcleo, um homem fumaciando e totalmente ferido. Então ele anda e bate na porta de um casal. Esse casal recebe ele de uma forma não tão agradável, né? Então ele pede ajuda, já que a sua mulher havia sido atacada por indígenas. E ele foi o único que sobreviveu. Só que eles desconfiam bastante, já que naquela área não existia um grupo indígena. Mas como ele estava implorando para ter um mínimo de proteção, eles acabam protegendo aquele homem e deixam ele entrar. Então, do nada. Então, como naquela área não existia indígena, aparece um grupo de indígenas, do nada. E pergunta, tem um cara periculoso aí? Tem um cara meio duvidoso aí? Só que a mulher diz, não, sai daqui, não tem ninguém aqui, ninguém apareceu aqui, mete o pé. Então o cara diz, você vai morrer antes do Natal. A mulher chama o seu marido e diz, marido, onde é que você está, meu amor? Ela pega, anda pela casa e não! O marido foi atacado pelo cara e o cara era um vampiro, oh my god! E o cara que tinha sido ferido levanta, transformado. Então eles atacam a mulher e aquele trio se transforma em vampiros, em um grupo de vampiros.
Caralho, foi me escalar um pouco, né? Foi de blues, um pouco de contexto histórico legal, e subiu pra Drink no Inferno, que daqui a pouco eu vou falar. Então, quando a noite começa a surgir, eles inauguram o clube pela primeira vez. Então, eles estavam lá tocando a música e tal, vendendo bastante bebida. Então, a Mary acaba aparecendo. E como ela não é... Como eu posso explicar? Ela tem cor de Todd, digamos assim. E as pessoas lá têm meio que cor de Nescau. Sem racismo, obviamente. Mas, tá ligado? Ela não é muito negra. Ela é mestiça, ela é pardo drama. E naquele local, ter uma pessoa considerada branca é bastante duvidoso. Então, o Fuligem percebe a presença da Mary e conversa com ele e diz: não, mano, você tem que sair daqui, porque se alguém der a língua nos dentes, fudeu tudo, tanto pra você quanto pra nós. Já que isso, dando um pouco de contexto por esse medo do Fuligem e das pessoas negras ao redor, dentro de uma presença, dentro de uma mulher branca, nessa época, entre 1920 até 1960, existia uma lei chamada Jim Crow, que Jim Crow era um personagem fictício que foi, se não me engano, ou que criou ou que popularizou o blackface, aquele estereótipo horrível de uma pessoa negra com uma cara totalmente preta, com lábios carnudos e representada de uma forma bastante preguiçosa, relaxada e tal, uma forma obviamente racista da época, obviamente, não é nem discutível. Então, nessa época, existia uma separação entre pessoas brancas e pessoas negras, e adivinha quem mais sofria represália, quem mais sofria, quem mais tinha os piores equipamentos para essas pessoas, adivinha quem é? Então, graças a isso, e também por a figura da mulher branca ser pura, ser bondosa, ser frágil, dentro de um local onde tratavam pessoas negras como selvagem, isso significava algo bastante incorreto, imoral. Então, graças a isso, poderia dar muito ruim para aquele clube. Então, dentro desse contexto, onde que o filme passa, faz muito sentido esse medo do Fuligem, que poderia dar ruim realmente para ela, porque que uma mulher branca estaria num local cheio de negros, entendeu? Com esse contexto que eu acabei dando uma pesquisada, faz realmente bastante sentido pelo contexto dessa cena, e é bem pesado, mesmo que o filme não fale, você consegue entender, mas quando você pesquisa, você vê o quão horrível era essa época. Mesmo depois da escravidão, os caras recebiam porra nenhuma, os caras eram um bando de fudidos, realmente. Eram tratados como se fossem animais. Mas mesmo assim, a Mary ainda bate o pé e diz: não, eu vou ficar aqui, porque vocês são minha família, caceta, eu não quero ficar com nenhum homem branco. Ela fala realmente isso: eu não quero me casar com um homem branco. Então, uma das melhores cenas desse filme começa, que eu não sei como eu vou conseguir descrever o que eu senti quando eu vi a primeira vez, já que essa é a minha segunda assistida. E a primeira foi excelente, e essa segunda melhor ainda, porque eu percebi algumas coisas. E, meu Deus, sério, quando o pastorzinho vai se apresentar, ele fala quem ele é e ele canta uma das melhores músicas desse filme. Pra mim, a melhor, eu diria, que é Eu Menti Para Você. Que é uma música que eu não falo em inglês, porque eu tentei, realmente não deu muito certo. Que puta que pariu, que música do caralho. Quando ele começa a tocar com a narração do início do filme, aparecem várias pessoas do rock, de estilo dos anos 80, com pessoas dos anos 20, com estilo do rap, do hip hop, até pessoas da década passada, de estilos diferentes se mesclando na música de uma forma tão bonita e tão poética, que é muito bom, onde que parecendo como se fosse uma montagem, digamos assim, como um plano sequência, eu diria, onde que a câmera passa pelas pessoas de diferentes épocas e elas, junto com essa música, causam uma harmonia entre todas elas, atravessando tanto o passado como o presente quanto o futuro, de uma forma bela. É sério, essa cena é espetacular. E aí, quando de forma metafórica aquele galpão começa a pegar fogo, para mostrar que a metáfora é que a música vai além daquelas paredes de madeira, que vai além de muito mais, tanto daquele campo, daquele estado, daquele país, do mundo, do universo, do tempo. E aí a cena acaba quando aparecem os 3 vampiros. E, meu
Deus, que cena maravilhosa! Como realmente fazendo onde que a narração do início acaba com realmente nesse momento onde que as coisas boas, onde que a música atrai realmente as coisas boas, mas vai realmente atrair as coisas ruins. E que cena foda, que coisa maravilhosa, bem feito. Tudo isso é extremamente belo, belíssimo. Então os três vampiros pedem para eles participarem e tal, mas como eram três pessoas brancas e uma já não era muito agradável, três agora, puta que pariu, não ia dar muito certo. Então eles até tocam um pequeno trecho, que é uma música muito boa, que essa música é realmente muito boa. Eu adorei eles tocando com o baixo não, banjo, que é um banjo. É o banjo. Muito bom, sério. Muito bom, realmente. Achei muito foda. Então eles acabam sendo expulsos de lá e dizem, pra puta que pariu, não quero vocês aqui não, cara. Mas, como a casa não tava pagando muito bem, já que como as pessoas recebiam por moedas de madeira, que seriam trocadas por crédito para comprar comida, aquilo não era moeda realmente. Então, graças a isso, eles não estavam ganhando muita grana, né? E isso não iria durar muito tempo, se eles continuarem nesse ritmo. Iam durar, acho que no máximo uns 6 meses, pelo que eles fizeram uma breve conta. Então a Mary decide ajudar e diz, que tal eu lá conversar com eles, já que eles diziam que tinham uma grana e tal, pra chamar eles um pouco, pra tentar resolver essa coisa. Então a Mary vai lá, conversa um pouco com eles, acha eles bastante legais, eles são muito gente fina, sério. Eu nunca vi um vampiro mais gente fina do que esse, sério. Então eles ficam lá conversando, ela conta sobre o falecimento de sua mãe, eles dizem, que pena e tal. Então eles falam sobre libertação, de que eles queriam libertar ela da tristeza que ela estava sofrendo, que ela deveria ser salva. Então ela fica meio, que porra é essa? Então ela diz, quer saber, eu tô metendo o pé e tal, eu vou embora, tá? Tchau. Uma coisa que eu não falei, pegado o pastorzinho e aquela casada, então, o cara é bom pra caralho, depois de ter tocado aquela belíssima música, ela disse, por que não, já que o marido dela não ia aparecer, então, Lepo, se utilizando da dica maravilhosa do Fuligem, de que no meio das pernas da mulher tinha um botão, então ele deveria utilizar o botão como se fosse um sorvete, como ele fala. Indo pra Mary, a Mary fala, o que eu achei aqui, as moedas de ouro aqui, muito massa. Podia ficar, interessante. Então ela é extremamente atacante, diz, vem aqui rapidinho, velho. Você tá com medo? Então você rouba 13 bancos, mas não pode roubar minha buceta por uma noite. Ele gosta. Que delícia, como é bom, que delícia, Cleide. Então acabou acontecendo uma briga de facas que não foi muito agradável. Então o Fumaça manda o pastorzinho chamar o Fuligem. Só que o Fuligem estava num processo de... né? Então ele não queria atrapalhar. Só que o Fumaça diz, existem 2 problemas, o meu e o seu, então foda-se. Então quando ele pega, bate na porta e vê, puta que pariu, a Mary tava chupando, não de uma forma boa, o pescoço do Fuligem, literalmente arrancando um pedaço do pescoço do cara. Então em si, pensar 2 vezes, o Fumaça mete o chumbo da vagabunda. Mas adivinha, a filha de uma puta se levanta, fiz uma macumba lá fora, todo mundo vai morrer, e sai correndo como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, não, o Fuligem morreu, não, saudades, Fuligem, sempre lembramos de você, pelas suas dicas maravilhosas. Adeus, grande amigo. Depois da morte do Fuligem, a Anne pergunta o que havia acontecido, e depois de ouvir a descrição do pastorzinho, ela fica bastante desconfiada e diz, que tal de deixar o Fuligem aí e ir pro lado de fora. Então quando todo mundo estava pro lado de fora, trancaram a porta, o Grão de Milho, que é um amigo entre eles, que era para ser o porteiro, só que ele tinha ido dar uma mijada, né, e obviamente não sobrou nada, ele foi atacado, ele havia virado um vampiro. Ele diz,
deixa eu entrar aí na moralzinha, por favor, agradeceria. Só que aí eles ficam bastante desconfiados, já que, pô, ele pegou, entrou, saiu sem nem pedir. Porque agora, em específico, ele iria pedir? E obviamente eles ficam desconfiados, ó, foda-se, fica aí do lado de fora, mete o pé daqui. Só que obviamente ele disse, ó, não vou sair daqui não, quero meu pagamento. Trabalho tão bom que agora quer ser pago pelo que não fez. Então quando o Fumaça iria dar um dinheiro, eu levo. Então a Anne, com as suas suspeitas, geram confirmação, onde que eles não estavam lidando com simplesmente pessoas, mas sim com vampiros. Pam, pam, pam. Sim, o filme vira praticamente um Drink no Inferno, só que ao contrário. Depois eu falo mais sobre isso. E depois deles terem, né, quase sido mortos, então eles decidem se preparar para caçar todos aqueles bichos. E uma das regras principais é nunca deixar nenhum deles entrar, não deixar eles permitirem entrar. Aqui um vampiro, ele pode ser muitas vezes, pode ser forte, feroz, seduzente, tudo, mas é uma coisa que ele é muito educado, já que todo vampiro precisa de permissão para entrar na sua casa. Que bicho educado da porra. Ele vai te matar, mas ele pelo menos pede a permissão para entrar na sua casa. Ele nunca invade. Que bicho bom da porra. Então traduzindo. Até nisso, Crepúsculo fala, já que no primeiro filme o Edward invade o quarto da bichinha. Então eles se preparam, comem um dente de ar para saber se algum deles já foi mordido ou algum deles era um vampiro, mas nada, né? Então como o Paul, que era o marido da Grace Sean, onde que, como eles tinham um filho, eles pensaram, pô, que tal a gente ir embora e tal. Só que antes dessa putaria acontecer, eles iriam embora e tal. Mas depois dessa putaria, o Paul tava lá fora e adivinha, foi pego. E aí aparece, não, deixa eu entrar, por favor. Nós dois vamos embora e para nossa filha e tal. E obviamente ela fica, não, você não é o Paul. Então o vampiro aparece e como esse vampiro conecta com cada um deles, onde ele sabe o que acontece em cada mente deles, ele fala chinês. O filho de uma puta fala chinês. Então depois de ter ouvido o cara falar literalmente chinês, né, eles começam a voltar a cantar. Em sério, que música do cara. Outra música do cara. Uma cena maravilhosa, onde que os vampiros começam a dançar, a cantar, onde eles falam que vieram de uma terra distante. E eu acho esse detalhe muito legal, que vai ser muito importante pro futuro. Pera aí. Então, depois de ter ouvido tudo isso, agora diz, seus filhos da puta, venham pra cá, porque eu vou matar cada um de vocês, seus arrombados. Uma coisa que eu acabei esquecendo. Quando aquele vampirão tava conversando com a Grace Shaw, para tentar induzir ela a deixar eles entrar, ele fala que quando eles capturaram aquele casal no início, que foi os primeiros, eles eram membros da Ku Klux Klan, da KKK. Então eles estavam planejando que quando o dia amanhecer, iria aquele galpão que eles haviam vendido para eles, aquele cara lá, era o dono da KKK, iria mandar uma caçada para eles, e cercar tudo, iriam mandar todos de bala. Seu filho da puta! Vamos matar agora. E aí, mulato preto do roxo? Vem afobado assim não, vem tranquilo. Que sacrificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas ofensas e não nos deixeis cair em tentação. Amém. Há muito tempo, os homens que roubaram as terras do meu pai, eu odiava esses homens. Desgraçado! Esses homens mentiram pra si mesmos e
tá conseguindo te proteger. Sempre conseguiu. Depois do Fumaça e o Flash terem sobrevivido por bem pouco, eu diria, o Fumaça começa a se planejar para quando chegarem aqueles caras da KKK, ele mandar todo mundo de base. Então o Pastorzinho ajuda um pouco, só que o Fumaça disse que não era para ele envolver, já que essa treta era dele. Então o Sam vai no carro dos irmãos até a capela de seu pai. Então ele pega, bate as portas e o seu pai diz: meu filho, solte esse violão. Só que ele se recusa a soltar, já que aquilo era sua origem, aquilo era sua cultura e aquilo era o que ele era. Então ele foge com seu violão. Então quando o clube da KKK aparece como um belo de um soldado que lutou na Primeira Guerra, o Fumaça mete chumbo. Tá fudido você. Tem pouca pessoa errada. Então o Fumaça começa a ver uma visão da Ennis e o filho dos dois, onde que, obviamente, o Fumaça havia morrido, já que ele não só vê a visão deles, ele pega a sua filha nos braços e ele realmente morreu. Então, indo pro futuro, onde que o Sammy acaba se tornando um dos maiores tocadores de blues de todos os tempos, se tornando um excelente guitarrista e músico, criando até um clube homenageando os irmãos. Então, depois de mais uma noite de trabalho, ele estava lá bebendo a sua bebida e tal. Então ele acaba recebendo a visita da Mary e do Fuligem, onde que, explicando de forma bem simples, a mente deles é coletiva, mas se o cara, a mente mãe, digamos assim, morrer, os outros ainda iriam continuar vivos, mas como a maioria acabou sendo pega pelo sol, todos aqueles morreram, menos esses dois. Então eles dizem: tu tá ficando velho, ficando gaga, que tal tu se tornar um vampiro? E de forma bastante séria, mas antes de ir embora, o Sam fala uma frase muito foda, que mesmo que depois daquele massacre todo, aquela noite foi a melhor de sua vida. E dessa forma, Pecadores se encerra de forma magistral. Que filme maravilhoso, que é um filme musical. Eu vou chamar de filme musical, porque eu acho que para ser um filme musical tem que juntar a música junto com a história, e nesse caso faz total sentido. E esse filme tem várias semelhanças com Um Drink no Inferno, só que obviamente ele não ia copiar, porque somente o Ryan Coogler ia pensar: não, eu sou, quem sou eu nos pés, no punheteiro de pés, seremos bem sinceros, quem sou eu? Então ele decidiu fazer ao contrário, onde que em vez dos dois irmãos irem até o local onde estão os vampiros, é ao contrário, os vampiros vão até onde que os irmãos estão. Mas em geral, os dois filmes conseguem se diferenciar, onde que um é bem diferente e é bem divertido, onde que um tem é também bastante divertido, só que é diferente, é outra pegada, entendeu? E também falando um pouco mais, é muito bom, já que você pensa que o vilão, quem seria? Os vampiros, mas não. Já que em toda hora os vampiros falam que eles queriam liberdade. O que o vampiro diz que naquela cena onde que ele acaba rezando, ele diz: me colocaram essas palavras em minha mente e torturaram o meu povo. Ele diz praticamente eu. E, inclusive, se você for ver a mitologia do início, vamos dizer do Drácula, que o Drácula em si é uma metáfora à migração, digamos assim, as pessoas estrangeiras entrando em países mais desenvolvidos, como a Londres, que muitas vezes, em muitas histórias, o Drácula ele pode ser representado como um imigrante sendo oprimido, mesmo que ele não é um herói, obviamente, mas tem esse simbolismo, essa metáfora e tal, pelo contexto da época que eu tô falando do Drácula e tal, mas não que eu tô dizendo que eu tô defendendo o Drácula. O Drácula é um ser humano, é um ser horrível, mas tem esse contexto. E esse contexto faz muito sentido, tanto com os vampiros quanto a comunidade negra, onde que os vampiros, que eles eram oprimidos e faziam metáfora aos imigrantes, as pessoas negras, os afro-americanos, eles acabavam se ferrando. Eles foram escravizados, entendeu? Onde que um é um simbolismo do outro e se conectam. Uma coisa que eu acho muito foda é que esse vampiro, ele nunca mente. Se você for ver todas as cenas, ele nunca realmente mente pra mentir, realmente. Realmente pra mentir, é fácil.
acho que diferente de outros vampiros, esse vampiro nunca mente. Esse vampiro sempre conta, quando ele fala alguma coisa, ele conta a verdade. E realmente, olha que no início, onde que você pensa, não, ele tá mentindo, não tem indígenas aí, só que aparece um grupo de indígenas. Então se você for ver isso, ele nunca é um vilão. E se for contar nesse fato que ele sempre fala a verdade, ele sempre diz, eu quero liberdade, eu quero que vocês aí se juntem a mim pra gente ter finalmente algo que nenhum de vocês tem e eu não tive, que é a liberdade. É isso que eu quero oferecer pra vocês. Isso faz muito sentido com o contexto da época e com o que os personagens são. O Sam, o pastorzinho, ele é o maior exemplo disso, onde que ele é um contexto, ele é um personagem de um contexto onde que tem o seu pai, que é um pastor, onde que essa religião, a cristã, foi colocada nele. Onde que o pastorzinho tem essa ambiguidade, onde que ele vai mais por parte dos pecadores. Vou dizer o microfone como exemplo, onde que ele tem o seu pai, onde que ele é uma pessoa que foi criada num contexto onde que tiraram a sua cultura realmente, e no caso do Sam, é onde que ele quer sair disso, onde que ele quer se tornar um pecador, não um pecador, mas sim os pecadores são os irmãos, onde eles têm algo que nenhum daqueles negros tem, que é liberdade. O Fuligem, o Fumaça tem liberdade, e é isso que o Sam quer, é isso que o pastorzinho quer, ele quer a sua liberdade. Ele quer se conectar com a sua cultura de novo. E isso faz muito sentido com o próprio vampiro. Onde o vampiro ele diz, eu quero a liberdade. Esse personagem que fala, eu achei esse filme muito bom. E é que se eu for continuar assim, eu vou ficar horas. Então, esse filme tem vários simbolismos. Só que eu falei sobre vários simbolismos que esse filme tem. Tantas metáforas, tantas coisas. E eu acredito que esse filme, com o passar do tempo, só vai melhorar. Onde a gente vai começar a perceber várias outras coisas. Vai ser aquele tipo de filme que, com o passar do tempo, ele melhora. Cada vez que você mais assiste, vai melhorando. Tipo, eu não percebi esse metáfora quando a primeira vez que eu assisti. E nessa segunda, eu achei muito bom, realmente. Mas, obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve e faça qualquer coisa. Sei lá, deixa um comentário dizendo que, legal o seu vídeo, legal essa reflexão. Deixa sua própria reflexão. Eu quero saber o que você acha do filme, para acrescentar mais nesse negócio. Tô deixando muito bem... Não é amplo, mas eu tô dando um pequeno contexto, eu tô dando o que eu achei, mas se você dá uma outra interpretação, eu aceito totalmente, sério, eu aceito realmente. Pô, é um filme que é muito abrangente, no sentido que ele tem muita coisa, então eu tô falando sobre uma que eu realmente entendi, mas se você entendeu, bota aqui nos comentários, realmente eu quero saber o que você acha desse filme. Mas eu teria que ir, mas antes, sem deixar a mensagem do vídeo, estou jogando jogos antigos do PS2, está uma delícia, sinceramente, estou jogando pela primeira vez Silent Hill. Então, se por acaso verem que eu estou fazendo alguma referência a Silent Hill, não suspeita, tipo alguma música que eu acho maravilhosa.